Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Aqui a descontração mistura os assuntos e atualiza você. Um programa dinâmico com debate e abordagem descontraída sobre os assuntos mais variados da atualidade. Ai, caramba! Fique à vontade para misturar as suas ideias e informações com a gente. Muito boa tarde, minha gente querida que nos acompanha no programa Boa Mistura, aqui direto do estúdio 01 da Rádio Cidade em Dia de Criciúma, Santa Catarina. Estamos na 89.1 FM, também ao vivo e a cores pelas plataformas digitais do YouTube e Facebook. E hoje é dia de colocar a nossa tradicional roda de conversa para falarmos sobre atletas de alta performance. E os campeões: Edson Luciano, medalhas em Olimpíadas, prata em Sydney 2000 e bronze em Atlanta 96, e nos Jogos Pan-Americanos, ouro em Winnipeg 99 e prata na República Dominicana em 2003, todas em revezamento 4 por 100 metros. Atualmente é palestrante e head do Instituto Edson Luciano, onde trabalha com projetos esportivos. Mariana Scarpelli, vegana, atleta ultramaratonista, nutricionista e empresária. Em 2014, junto com seu marido, resolveu largar a cidade grande e o emprego público e empreender em Imbituba, mais precisamente na Praia do Rosa, abrindo a pousada Rosa Verde, a primeira pousada 100% vegana do Brasil. Em 2019... teve seu principal desafio e conquista até hoje como atleta: correr 80 quilômetros na Serra Fina, na Mantiqueira, na ultramaratona considerada a mais dura do país, a La Mission Brasil, onde ficou em terceiro lugar e conquistou uma vaga para a seleção brasileira de Skyrunning. Em julho de 2021, vai para a Espanha representar o Brasil junto da seleção no quilômetro vertical, e também vai correr 68 quilômetros nos Alpes espanhóis, no Buff Mountain Festival, na Catalunha. E temos também o professor Luiz Martins, educador físico e empresário, que depois de abrir a primeira pousada vegana do Brasil na Praia do Rosa, junto com a sua esposa, que está conosco aqui, a Mariana, se especializou em trail running e fundou a Animal Runners, que é a primeira assessoria de corrida vegana do Brasil, quiçá até do mundo. E eu sou o Ricardo Lopes, que não pratica atualmente nenhum desses esportes, desses campeões aí, e vamos juntos até as 14 horas. Dito isto, bora trabalhar. Boa tarde, minha gente. Agora sim, agora eu vejo. Estão vendo? Agora sim. Legal. Pedi para aumentar um pouquinho o som. Um dos dois. Aí. Time bom. Então, o trail tem há bastante tempo, mas agora que deu um boom, né? Foi de que acho que uns 3 anos pra cá. Pessoal, deu boom, pessoal, eu comecei mesmo assim no trail. Pessoal, estão me ouvindo? Sandro, eu tô sem retorno deles. Tá. Pera aí, pessoal, só nossos ouvintes aí, só a gente tá resolvendo um pequeno problema técnico, que é assim mesmo, ao vivo é isso aí, eles estão ali falando de uma boa, ainda bem que eles estão falando sobre esporte, não é nada mais grave, né? Então, o Sandro vai retornar daqui a pouco, resolver esse problema, e a gente vai continuar com o programa de hoje, que é bem interessante. Tem muitas coisas pra gente falar aí sobre esses atletas, como é que eles são trabalhados, como é que eles são formados, né? Não é só talento, é muita técnica, é uma equipe multidisciplinar, cuidando deles com muito carinho, né? Com muita competência. Não é à toa que um Edson Luciano se torna um campeão olímpico, né? Então começa do talento dele natural e aí vai aprimorando toda a estrutura e capacidade de atingir os seus objetivos, né? Bater recorde atrás de recorde, diminuir o tempo e vencer seus oponentes. E o Edson, por coincidência, está morando aqui em Criciúma, que optou por morar aqui no sul catarinense, e vai participar desse bate-papo hoje com a Mariana também. A Mariana que estará conosco num segundo programa, que vai ser entre os carnívoros e os veganos. A Mariana é totalmente vegana, né? Totalmente vegana. Ela é vegana e ela vai fazer a defesa desse estilo de vida, e a gente vai ver, né? A gente vai ver como é que os dois lados da moeda se portam. É isso aí. Alguma notícia, Sandro? E o Sandrinho, enquanto o pessoal não vem,
convidei aqui o meu querido colaborador que trabalha aqui conosco nesse estúdio. Sem ele, esse programa não vai pro ar, não tem jeito. E o Sandro, ele é bicampeão pan-americano, vocês sabem do que, meu querido e amado ouvinte e telespectador? De bumerangue. E vocês não fazem ideia o treinamento, né, Sandro? E o condicionamento físico, psicológico, mental, que é disputar essas competições de bumerangue. É um esporte, até convidei o Sandro, vamos ver se o Sandro aí aceita participar no segundo bloco. Ele tá ali, ele é um pouco tímido, né? Ele só gosta de levantar, ele só não é tímido na hora de praticar o bumerangue e subir no pódio, né? Mas aqui, para falar um pouquinho do esporte, ele tá um pouquinho acanhado, mas de repente a gente vai ali dar 2 copinhos de água mineral para ele, né? Não batizada, tá, Sandro? E a gente vai seguir adiante. Enquanto isso, deixa eu ver com vocês aqui o que. Quem é que está comigo? Professor Luiz. Oi, eu não estou te ouvindo. Só um instante. Só um minutinho. Estou com o fone aqui. Sandrinha, abaixa um pouquinho, faz favor o meu áudio aqui, por gentileza. Mariana, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá alto para mim, Sandro. O Edson que sumiu agora. É que nós entramos no ar, eu apresentei vocês, e vocês estavam batendo um papo, e eu não estava conseguindo o retorno de vocês. Aí eu me senti excluído da conversa, aí eu me retirei, né? Olha aqui, ele tá resolvendo uns probleminhas, mas eu já fiz a apresentação e eu vou tocar aqui adiante as coisas. Quem é que tá comigo, Sandro, agora? Tá Mariana? Luiz tá ok. Tá, eu quero saber quem tá aqui. O Luiz tá ok? Tá presente? Luiz e Mariana, então tá. O Edson, deixa contigo, Sandro. Na hora que... Tá, fechou. Entrou? Tá, então tá. Vamos lá. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Tudo Boa certo. tarde. Boa tarde, Luiz. Tudo certo também por aí? Como é que tá essa maravilhosa Praia do Rosa? Ô, lugarzinho ruim que vocês escolheram pra morar, né? Tá louco, meu. Tanto lugar nesse planeta pra vocês morar, vocês escolhem o Rosa. É verdade. Não, e trocaram São Paulo ainda, né? Aquele paraíso. Dá uma saudade de São Paulo nessas horas. É isso Boa aí. saudade. É isso aí. Gente, deixa. Tá, o Edson chegou? Fala, meu campeão. Olá, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Tá bem. Então tá Quebrando bom. a cabeça aqui com o Skype aqui, mas tá bem. É, faz parte. Já conheceu nossos convidados aí? Tava já, conversando com já. a Luiz Martins. Como é que tá, Luiz? Tudo bem? Já virasse vegano também, não? Não, É. eu não tenho esse perfil. Se tu conversar muito com eles, tu vai trocar o churrasco pelo vegano, hein? Fica atento aí. Vamos lá. Eu acho que eu não consigo. Falando nisso, Edson, eu já queria começar por um papo que eu até fiquei curioso. Como a conversa começou com a Mariana, que ela vai participar de um programa aqui no próximo programa conosco, justamente sobre essa questão de nutrição, tá? Mas aí eu fiquei aqui, estava montando o roteiro do programa de hoje, eu fiquei curioso com uma coisa. Como é que era a dieta da tua turma de revezamento do Brasil nas Olimpíadas e no Pan-Americano? Aquele grupo campeoníssimo, cara. Como é que era essa dieta de vocês? Como é que era o acompanhamento nutricional na época? Não lembra disso ainda? Lembro um pouco. Logo no início, em 96, por exemplo, nós não tínhamos uma equipe multidisciplinar completa, né? Nós tínhamos o técnico, fisioterapeutas, médicos um pouco esporádico, mas depois de 96, da medalha de bronze, há algumas necessidades e a inclusão de uma equipe multidisciplinar maior. Então, fisioterapeutas mais ativos, médicos mais ativos, nutricionistas. E, no caso, para o velocista, a manutenção muscular é importante. Então, por exemplo, eu não poderia e não conseguiria ser um vegano na época de treinamento para correr a velocidade. Nós tínhamos lá um fisioterapeuta que, na época, não falava-se vegano,
Na época era o vegetariano, 97, 98, 99. E de vez em quando ele tinha uns desmaios. Ele ia para massagem ali, em alguns atletas, ele ia pegar tambores, né, de gelo, né? E ele alguns tremores, alguns desmaios. A gente chamava ele de Capitão Planeta, né? Porque ele era todo então para um velocista. Ô Edson, faltou um bom bifão para ele? Cara, a gente às vezes em viagens, em restaurantes, a gente forçava ele, ó, cara, você tem que comer uma proteína animal, cara, você tem que colocar alguma coisa que tem mugido para dentro, né? Mas ele não, ele falou, eu vou ficar com meus desmaios. Legal, legal. Ô, pessoal, a gente tá brincando aqui, vocês, tá tranquilo, né? Vocês não tem problema, né? Só posso pedir a palavra aqui? Pode. Olha só, Mariana, eu nem vou te perguntar nada de vegano hoje, porque tu sabe que nós temos um programa só para falar de vegano, tá? Então não solta tudo, tá? Poxa. Fica à vontade. Então, o assunto eu quero falar uma coisinha. Provavelmente eu não conheço o seu fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta que trabalhava com você. Mas provavelmente, independente dele comer carne ou não, ele devia se alimentar errado. Tenho certeza que ele não comia adequadamente para ficar fraco. Porque, assim, independente de você comer carne ou não comer carne, se você come direito, você tem força para fazer o que quiser e praticar qualquer esporte, ter qualquer tipo de atividade na sua vida. Né? Então, assim, eu tenho certeza que não era a falta do bife. Tá aí na verdade, era a falta de nutriente aí que ele não estava comendo. Porque, assim, em todos os vegetais, a gente encontra exatamente os nutrientes que tem na carne, só que de maneira diferente. Então, com certeza, ele não estava comendo a quantidade necessária dos vegetais que ele precisava para poder suprir a necessidade dele, né? Mas, claro, cada caso é um caso e isso é fato, assim, não existe nenhum impedimento da pessoa ser vegetariana ou vegana, independente da modalidade ou da atividade que ela faça. E tá aí a Mariana, para provar isso aí, né? Mas cá entre nós, nada mais bonito do que aquele prato feito, né, gente? Aquele prato feito, arroz, feijão, farofa, maionese e um bom bifão lá dentro. Mas cada gosto é gosto, a gente não vai discutir aqui. Mariana, agora é pra ti, Mariana. Você me colocou numa saia justa aí, Ricardo. Não, relaxa. Eles sabem que uma saia justa com a Mariana. Aqui tá tudo tranquilo. A Mariana é que eu sabia que ela ia dar a resposta, porque a gente provoca, mas eu quero instigar ela pro próximo programa, o Edson. Não é hoje. Hoje eu quero tocar em vegano aqui. Tá? E acabou me usando pra isso, né, Ricardo? Entendi. Ele que vai me botar enrascada no próximo programa. Assiste na terça. Não. É tudo didático. A gente vai tentar converter essa turma. Mariana, conta pra gente o que é ser uma ultramaratonista. Podemos dizer que são super atletas? Na verdade, hoje já maratonistas é uma porcentagem pequena da população que é designado maratonista, que consegue fazer os 42 quilômetros, né? E os ultramaratonistas são aqueles que superam esses 42 quilômetros, que fazem acima de 43 quilômetros, geralmente provas de 50 quilômetros para cima. E foi a modalidade que eu me especializei. Eu comecei a correr nas trilhas, já comecei com prova de 25 quilômetros, e vi que eu gostava de ficar bastante tempo no meio do mato, enfiando o pé na lama, sentindo o cheiro do mato, subindo montanha. E comecei a ver que eu comecei a correr 20 quilômetros com a facilidade que eu corria 10. E aí eu falei, por que não aumentar isso? E fui aumentando. E me sinto muito mais confortável hoje fazendo provas acima de 45 quilômetros. Ultramaratonista é isso, são pessoas que correm acima de 42 quilômetros, que é a distância da maratona, e ultramaratonista de montanha, trail running, que é o que eu gosto mesmo, porque existem ultramaratonistas de asfalto, ultramaratonistas que fazem provas em circuito, ficam fazendo na pista várias voltas até completar aquela distância acima dos 42 ou mais, 100 quilômetros, mas eu gosto da natureza, de ficar no meio do mato.
Então, o que eu me especializei foi isso, foram provas com um grau de dificuldade em relação aos desníveis de terreno, terrenos variáveis, com muito galho, areia, mato, cachoeira, rio, subidas intermináveis, descidas intermináveis, pedra, trechos de escalaminhada que a gente não consegue correr, que a gente escala, tem que ter até um treino de escalada também. Ô Mariana, qual é a diferença de uma corrida dessa tua? Porque uma vez, não é que eu participei, eu fui lá que eu levei uma pessoa lá para disputar uma competição dessa, aquela do Black Trunk Race, que é uma que eles fazem, agora me fugiu, obstáculos, né? Artificiais, digamos assim, além dos naturais. Essa que tu faz não tem, é tudo natural, os obstáculos? Não, exatamente. Então, até o Luiz, ele tem alguns atletas que ele treina que são dessas provas de obstáculo, mas corrida de obstáculo é uma coisa e provas de trail running é outra coisa. Corrida de obstáculo tem os obstáculos artificiais que eles colocam lá no meio, né? Levanta peso, pneu, e salta, e pega a corda, e pula de uma rampa dentro de um lago, etc. Eu participei uma vez de uma prova dessa, uma prova de 5 quilômetros, mais para eu conhecer. Achei legal, divertido, mas não é minha praia, não é o que eu gosto mesmo. O treinamento é outro também para essas provas, o pessoal tem que ter um treino mais específico. O meu negócio é correr, né? E os obstáculos naturais. Então, pular os galhos que estão ali, que a natureza deixou, escalar a pedra que a natureza deixou. Essa é a diferença. Na verdade, não tem nada artificial na prova de trail running. São trilhas no meio do mato mesmo, às vezes trilhas formadas naturalmente que você acaba descobrindo, ou trilhas demarcadas, né? Mas sempre procurando proteger o meio ambiente. Uma coisa que eu achei muito legal e que acho que fez eu ficar mais ligada ainda nesse esporte, porque a grande maioria, se não falar todas as organizações, se preocupam muito com esse cuidado, porque não faz sentido você usar da natureza, cuidar, né, do lugar, usar o lugar que você está correndo, tal, correr ali, e depois degradar, né? Então, tem uma campanha também de preservação durante as provas, é uma corrida sustentável. Sim, porque tem todo esse cuidado e conscientização dos atletas também. Legal. Há até uma bronca entre os atletas, se a gente vê outro atleta jogando lixo, jogando gelzinho no meio do mato, a gente chama atenção, não deixa, né? Porque diferente de uma prova de rua, de uma corrida de rua, não tá fácil a visualização, né? Que depois a pessoa vai lá e vai recolher, tem as pessoas para recolherem aquele lixo. Agora, Mariana, vocês têm que cuidar para não pisar numa formiga, né? Porque senão pode dar um estrago isso aí também, né? Então, assim, na verdade, você fala em relação ao veganismo, né? Não dá para ser... a gente não pode levar ao pé da letra. A própria definição de veganismo fala que a gente tem que ser... Não conta tudo, não conta tudo hoje. Calma. Eu só vou te cutucar, mas calma, deixa pra semana que vem. Tá? Mas assim, a gente tem que tomar cuidado com formiga, com cobra. Eu já encontrei gambá no meio das provas, já encontrei coati, coruja, boi também, cavalo. Então tem que tomar cuidado com tudo. Legal. Na verdade, eu acabo comentando todos e vou embora. Beleza, deixa eu passar a roda aqui pro teu marido agora. Luiz, agora uma pergunta para ti. Como é que a gente une condicionamento físico, alimentação e psicológico para um atleta competitivo? O ideal, na verdade, é trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? Eu sempre falo que ninguém é tão autossuficiente que seja capaz de abranger tudo isso, né? O meu foco no trabalho com os meus alunos e com a Mariana é a parte exatamente da corrida, tá? A gente tenta trabalhar a parte de fortalecimento separado com algum profissional mais especializado na área, tá? É lógico, eu como profissional de educação física tenho um conhecimento em fortalecimento, mas não é o meu forte, tá? Assim como em outras áreas, né? Por exemplo, o advogado, ele não consegue ser civil, criminal, etc. O importante é você ter a especificidade do teu trabalho e focar naquilo. Hoje, na assessoria, a gente tem parceiros, né? Tem fisioterapeuta, parceiro, tem
a nutricionista, que é a Mariana, a gente tem uma psicóloga do esporte, parceira também. A psicologia, na verdade, é uma coisa muito deixada de lado dentro da atividade física, mas é uma coisa extremamente importante, principalmente para o atleta de competição, né? O dia da competição, a semana, tudo muda, tudo é diferente, a cobrança, a busca pelo seu melhor, pelo resultado. Eu acho que essa parte até o Edson, como competiu muito tempo em alto nível, ele vai poder deixar isso bem claro. Até ele estava falando aí de 96, que eles não tinham uma equipe multidisciplinar, né? Aí você fala, cara, que absurdo, né? Não era na década de 60, era 1996, né? E mesmo assim eles chegaram lá e tiveram uma grande conquista, né? Porque, na verdade, o Brasil não valoriza o segundo e o terceiro colocado, né? O brasileiro, ele tem aquela coisa que você tem que ser o primeiro, né? Cara, tu imaginar que dentro do mundo inteiro você está entre os 3 melhores, se você estiver entre os 100, já é fenomenal, cara. Se você está entre os 3 melhores na sua modalidade ali, é uma coisa assim. E a prova de revezamento, além de tudo, é uma prova muito técnica, né? É muito treino. Né? Quem conhece o revezamento, não é o meu forte do atletismo, mas quem conhece o revezamento, cara, é uma coisa muito difícil, muito difícil. Qualquer errinho, qualquer coisa, você perde a prova, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar. Eu sempre, quando converso com colegas profissionais de educação física, não queira ser o tudo do seu atleta, né? Quer dizer, então, eu sou bom nisso, eu vou focar nisso, eu vou treinar para isso, eu vou trabalhar tudo nisso, e o que eu não dou conta, eu vou passar para outros profissionais mais capacitados para poderem orientar e darem aquele auxílio para nós. Legal. Ô Edson, eu vou puxar o gancho que o Luiz colocou ali para perguntar para ti o seguinte. Até deixa eu anotar esses números aí, de repente eu sonhei com algum e aí eu ganho alguma coisa aí. 162, 1258. Seguinte, meu irmão. Como é que é ter uma mente vencedora pro esporte, cara? O lado psicológico da coisa. Cortou, Ricardo. Perdão, cortou. Cortou? Peraí. Não, eu primeiro falei desses números atrás de ti, tá? Pra ver se eu sonhei com eles, tá? Depois eu te perguntei, peguei um gancho do Luiz ali, que é a respeito da parte psicológica, mas como é que a gente faz? Como é que funciona esse negócio de ter uma mente vencedora, cara? Porque vocês além de todo o condicionamento, vocês têm que estar com a cabeça boa, cara. Você numa competição de alto nível, vocês estão preparados para aquela competição, mas, pô, do teu lado ali, tem uns caras que também são fera numa Olimpíada. Vamos pegar o exemplo da medalha de prata de vocês. Porra, cara, como é que foi esse condicionamento físico para ganhar essa medalha, meu? São 4 cabeças sincronizadas, uma passando o bastão para outra, correndo contra centésimos, milésimos de segundos para vencer uma competição. Explica pra gente esse ponto, essa mente vencedora. Primeiro, os números aqui atrás você pode copiar se você ganhar alguma coisa, divide comigo. Divido, com certeza. Os números das 3 Olimpíadas, Atlanta, Sydney e a Grécia, e o Mundial de Paris, meu último Mundial, foram 5 Mundiais, só que esse Mundial ele foi bem especial, né? Eu fiz a prova dos 100 metros, foi medalha de prata, fui medalha de prata nesse Mundial, então isso daí, dos 5 Mundiais, eu resolvi pegar esse como para ir para a parede, para o quadro. Legal. A mente vencedora, Ricardo, ela é criada, cara, ela tem que ser construída, e essa construção muito ela vem durante os treinamentos. De 1996, quando nós fomos bronze, para 2000, houve uma temporada, tínhamos homens velozes, como os Estados Unidos, por exemplo. A média de velocidade dos americanos em 2000 era de 9,86. A média de velocidade dos brasileiros em 2000 era de 10,10. O Claudinei com 10,08, eu com 10,14, André com 10,13, Vicente com 10,16. Uma coisa assim, uma média entre 10,10, 10,12, contra a equipe americana com a média de 9,86, 9,90. 9... Só que nós tínhamos uma passagem muito eficaz. É uma passagem onde ela não quebrava, ela dava uma sequência no setor de passagem. E isso foi desenvolvido em 4 anos.
O atleta, todo dia que ele treina não só construindo fibras musculares para dar condições só um pouquinho, Edson, só um pouquinho. De fazer uma ultramaratona. Só um Ele pouquinho. construindo também condições para que fortaleçam. Edson, só um pouquinho, tá cortando. Tô ouvindo, Ricardo. É que tá cortando, preciso que tu repita aí, porque tá interessante. Que parte? Termina essa parte final aí, os teus últimos 15 segundos aí. O atleta, ele constrói esse psicológico durante os treinamentos. Não só o músculo que ele trabalha durante o treinamento, mas também a sua condição psicológica. Então, tudo isso que faz com que, quando nós vemos os atletas na televisão, com toda aquela situação empoderada, tudo isso foi construído ao longo do tempo, com trabalho na área psicológica, com treinamento dentro da prática específica, né, ou de pista, ou de rua, ou de montanha, de trilha. Então, tudo isso se constrói e você tem que ter o psicológico tão fortalecido contra os seus músculos. Porque até porque um erro significa uma derrota, né? Pode ter trabalhado aí 4 anos, 2 anos intensamente, e um errinho ali pode significar. Deixa eu só fazer um pedido para vocês. A gente vai entrar no comercial agora, porque o papo, quando engata uma quinta, ele vai rápido. Então eu vou pegar o segundo bloco agora, eu vou ter que acelerar as perguntas e vocês vão ter que acelerar nas respostas. Eu vou fazer só esse pedido, porque daí tem um terceiro e último bloco. Então a gente não vai conseguir, tem muitas perguntas aqui, ó. Essa da mente vencedora, eu já peguei um gancho do nosso amigo Luiz ali. Então as coisas vão fluindo aqui. 12h58, eu vou pedir uma licença para vocês, que a gente vai para um rápido comercial, hoje com o tema Atletas de Alta Performance, com a participação do nosso campeoníssimo Edson Luciano e da campeoníssima Mariana Scarpelli e do professor Luiz Martins, que estão aqui conosco, batendo esse papo legal aqui no Boa Mistura. Voltamos já já. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade. Acompanhe o Esporte em Dia, em cima de todos os lances. Diariamente durante a programação, Heitor Carvalho atualiza você sobre as principais informações esportivas. Dicas sobre o coronavírus. Sem fake news. Se quer ser o primeiro a divulgar algo, consulte a fonte. O site do Ministério da Saúde possui informações confiáveis. Duvidou? Não repasse. Uma campanha da Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. ZYN 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. Nesses tempos difíceis, nossa maior obrigação é proteger a vida e os empregos dos catarinenses. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina também está fazendo a sua parte. Conheça algumas das medidas que já tomamos para combater a crise gerada pelo coronavírus. Proibir o corte de água e luz de quem não consegue pagar neste momento. Zerar o ICMS para todos os remédios e equipamentos médicos relacionados à pandemia. Destinar todas as linhas de crédito do Badesc a juros zero para as micro e pequenas empresas. Transferir todo o valor economizado pela Assembleia para o governo do Estado, para ser usado imediatamente na saúde e no socorro às vítimas do ciclone. Esta é apenas uma parte do nosso trabalho. Acesse nossas redes sociais e saiba mais. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Trabalhando e prestando contas a você. Seu almoço muito mais descontraído e atualizado. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade. Misture-se.
Retornando para o nosso segundo bloco do Boa Mistura desta quinta-feira, hoje com a nossa roda de conversa com Edson Luciano, Mariana Scarpelli e Luiz Martins, e o papo é sobre atletas de alta performance. Vamos continuar, onde é que a gente parou? Deixa eu ver se eu pego mais uma perguntinha fácil para vocês aqui. Deixa eu seguir aqui. Ô, gente, agora é o seguinte, o Edson de uma época, aí hoje já não é mais vegetariano, é vegano, mas a pergunta é, o que existe atualmente de tecnologia que acelera o melhor condicionamento de um atleta de alta performance? Quem é que quer começar com isso aí? Só aumenta, tô com o áudio baixinho, não muito, tá? Não tô ouvindo eles. Tá ouvindo agora, Ricardo? Quem é que tá me falando aqui, ó? O Edson ou o Luiz? Edson. Edson. Tá, vai lá, tô te ouvindo bem agora. Câmbio operante positivo, comandante. Essa tecnologia que você mencionou, ela dentro de treinamentos específicos como a velocidade, força, teve uma evolução, né, de equipamentos, uma evolução técnica. Ela não é tão grande. Algumas pessoas perguntam se existe uma evolução tão grande assim dentro das técnicas de treinamentos, equipamentos, por que alguns recordes eles permanecem e demoram tanto para cair? É que mesmo com a tecnologia que hoje é oferecida para alguns atletas, essas performances elas não têm a aproximação de alguns recordes que já estão estabelecidos. Alguns recordes caem, outros recordes permanecem. Não é a culpa da tecnologia, ela evolui, ela acompanha toda essa transformação, né, que nós temos. Em 1996, por exemplo, os treinamentos, até agora, em 2020, se for comparar o que eu fazia empurrando carros e puxando pneus, hoje existem outros equipamentos, outra tecnologia para fazer esse tipo de ganho. E tem outra coisa também, o Edson. Resistência muscular. O Edson, tem outra coisa também que é o seguinte, a inteligência de dados, né? Hoje eles sabem quanto que os teus concorrentes, como é que é o desempenho dos teus concorrentes em provas. Então eles têm toda essa questão de dados, eles também têm o conhecimento técnico através da tecnologia de todos os dados do atleta, né? Eu acho que isso também colabora, né? O próprio equipamento que vocês usam ele passa por testes, né? Por testes de alta tecnologia, né? O tênis, sapatilha, não sei como é que vocês chamam isso, a própria pista. É fato isso, Edson? Isso. Algumas tecnologias usadas no esporte, hoje de uma maneira geral, muito se constrói em laboratório, né? Os tecidos da natação, por exemplo, em 2000, que vinha daquela pele de tubarão, que teve que ser retirada do programa de patrocinadores que forneciam aquela película específica para nadadores. Ela tinha uma tecnologia avançada que alguns países não tinham a mesma tecnologia, então ficava como um doping tecnológico, né? Eu não tenho condições de ter essa película, essa roupa especial, o meu patrocinador ele não me oferece isso, eu já ia para uma competição olímpica, por exemplo, com essa desvantagem. Hoje existem alguns intercâmbios que conseguem trazer essa tecnologia, esse conhecimento de um país para o outro, né? Em 96 a gente não fazia campings e hoje é fácil você ir para a Jamaica, por exemplo, ou trazer o técnico da Jamaica ao Brasil para que ele fale se o treinamento passado ao Bolt é igual ao treinamento passado hoje aos nossos velocistas. Eu acredito que isso aconteça também com a Mariana e com o Luiz, o intercâmbio que hoje pode ser feito entre técnicos e atletas que correm montanha, que correm trial. Então, hoje até facilita para nós isso, é a tecnologia, é a evolução, sim, que acaba sendo aplicada dentro do esporte. Perfeito. Agora, outra coisa, Mariana, e o doping? Ele está banido do esporte ou tem uma turma aí do mal que sempre acha um jeitinho de inventar algo novo e fora do radar dos órgãos fiscalizadores? Como é que funciona isso? O que tens de conhecimento? Sempre falam de tem ser humano, dá para dar um jeitinho, né? Não tá, infelizmente não. E até posso falar da minha modalidade, uma modalidade praticamente
vai, sei lá, 95% amadora. E a gente vê muito dopings camuflados, porque não tem, hoje as provas de trail running têm pouco recurso para ter o exame antidoping, e não há uma legislação específica. Agora, do ano passado para cá, que começou a haver uma certa intenção de inserir as provas de trail running na CBAT, então não tem ainda uma legislação específica, e aí as pessoas usam, a gente vê alguns atletas, tanto masculinos, mais feminino, porque acho que no feminino a gente consegue ficar mais descarado, né, quando tem uso de doping, por conta da questão da força muscular, né, mulher não é tão evidente, né, assim, quando ela não usa, né, agora quando usa, se sobressai bastante. O homem, naturalmente, A vozinha fica mais grossa, né, Mariana? Exatamente, voz grossa, maxilar mais largo, trapézio alto, algumas características, né, e aí a gente sabe, acaba sabendo, mas não tem como provar, e é bem triste isso. Bem triste. Eu fico muito triste, porque assim, eu procuro levar uma vida extremamente ética em tudo, assim, e no esporte eu acho fundamental isso, e é muito triste você ver as pessoas, ainda mais no esporte amador, querendo ganhar vantagem. E pra quê, né? Pra aparecer mais na rede social, pra ter mais troféu. Pra fazer selfie, né? Mais selfie, é muito para colocar lá o tempo absurdo que fez na prova, mas de uma maneira que não foi limpa. É muito triste isso. Mas tem muito. É isso aí. Tanto Luiz, aqui no Brasil quanto fora. Luiz, quem pra ti é um ultra atleta na atualidade? Qual modalidade deste perfil, pra gente ter uma ideia de como é isso, como é que ele foi construído? Não vale falar da Mariana, tá? Eu vou falar do Scott Jurek. Ele já está agora numa fase descendente da carreira, mas é um ultramaratonista estrangeiro que teve grandes conquistas na carreira e é vegano. Então ele foi um dos maiores do mundo e é vegano. E atualmente o Kilian Jornet, que é o cara que é tido como o deus da ultramaratona. E mais recentemente agora o Paul Capel, que o ano passado ele venceu praticamente todas as grandes ultramaratonas de trail running, as maiores do mundo, assim, quase todas que ele participou ele venceu, né? E a gente sabe que no nível que ele está, na dificuldade das provas que ele participa, é muito difícil que você consiga vencer ou chegar próximo da vitória em quase todas essas provas. Legal, né? legal. Mas é um garoto de 28 anos para ultramaratona. Qual é a nacionalidade dele, Luiz? O Paul Capel, ele é catalão, ele é espanhol da região da Catalunha. Deixa eu aproveitar aqui, já que tu falasse em vegano, deixa eu mandar um abraço aqui. Nós temos Pedro Rivera, Elizabeth Aparecida Martins e a Gi Priscila. Mandar um abraço para eles aqui que estão acompanhando a gente aqui pelo YouTube, tá bom? Deve ser a turma do vegano aí também, né, Mariana e Luiz? Ô Edson, e a rotina de um atleta de alta performance, como é que é, Edson? Vocês tinham tempo para respirar ou é só treinar? Quando você tem uma diferença entre alto rendimento e alta performance, né? Então explica qual é a diferença dos dois aqui pro leigo. Narrou, por exemplo, se eu quiser correr uma ultramaratona, eu vou estar praticando o alto rendimento porque eu posso fazer ela em determinado tempo, eu vou estar treinando diariamente Mas se eu quiser acompanhar a Mariana, por exemplo, ou se eu quiser atingir níveis, como o Luiz citou, isso é alta performance. Isso não depende só dos meus treinamentos, vai depender da minha genética, vai depender de muita coisa. Então, alto rendimento, né, Luiz? Depende de muita coisa. Como foi? Então, por exemplo, voltando para a minha área, velocidade, a situação muscular que eu tinha, né? E toda a explosão muscular,
o treinamento ele era só voltado ao alto rendimento. O que eu fazia era para buscar índices mundiais, índices olímpicos. Eu treinava de segunda a sábado, eu tinha o domingo para descansar, era período integral, eu chegava na pista às 6h30 da manhã, eu saía próximo ao meio-dia, meio-dia e meio, dependendo do treino, eu voltava às 3 horas da tarde e treinava até quase 8 horas da noite, dependendo do treino, passava das 8 da noite. Isso era de segunda a sábado. No domingo, às vezes, ia para a piscina, fazia hidroterapia. As tecnologias que foram aparecendo, que a gente não tinha esse trabalho incluído, veio com as equipes multidisciplinar com o tempo. 2000 a gente já fazia muito isso. Então, é uma prática que quando você é convidado para um cinema, para um chopp no bar com os amigos... Eu ia perguntar isso agora festa, para ti, as baladinhas, como é que tu achava então, tempo para escapadinha, pô? Eu já vou te responder. Não que o atleta de alta performance, alto rendimento, ele tem que falar não a tudo. Mas em alguns momentos eu não podia me dar o luxo de ir para um bar com os amigos, porque no outro dia eu acordava cedo para treinar. Em alguns momentos eu não podia me dar o luxo de uma pipoca no cinema com a namorada, porque no outro dia, às 6h30, 15 para as 7, eu tinha que estar na pista. Para o meu corpo estar disposto a esse horário, acordava-se 15 para as 5, 5 horas, 5h30. Então, quando eu entendi que eu precisava desse corpo para conseguir índice olímpico ou medalha, etc., aí os nãos começaram a ficar mais frequentes, porque o atleta que está buscando alta performance, ele tem que ter esse momento de descanso, sono, alimentação fantástica, tem que ter esse quadro completo para poder atingir o que ele busca na alta performance. Legal. Luiz, como identificar um talento e prepará-lo para ser o melhor entre os melhores? Na verdade... Não vale mandar ele trocar a carne pelas plantas, tá? O Ricardo vai acabar virando vegano, né? Eu vou. A Mariana já tá pedindo para uma amiga nossa em comum mandar um kit aqui de comida vegana para mim, para eu experimentar aqui. Vai que eu me apaixono, né, Edson? Pegando o gancho, fica a dica a vocês assistirem o filme Dieta de Gladiadores, que é justamente sobre o tema. O nosso atleta de bar aqui, o Gesiel, tá acabando de lembrar que tá na Netflix aqui, ó. A Netflix não pagou para aparecer no patrocínio, né? Fantástico esse filme, vale a pena assistir. Legal. Bora lá, Luiz. Então, como é que a gente identifica esse talento e prepara ele? Olha, Um minuto. Agora eu vou começar a apressar vocês, tá? Tá bom. Tem a questão da sorte, né? E você identificar o perfil genético daquele atleta com a prova, encaixar ele na prova adequada. É a mesma coisa. Eu não conseguiria colocar o Edson para participar de uma ultramaratona. Ele ia participar, mas a questão de atingir performance seria o mesmo caso do que eu. Pode ser que eu termine uma ultramaratona, mas para eu disputar com os atletas de alta performance de uma ultramaratona, eu teria que ter pelo menos uns 20 quilos a menos do que eu tenho hoje, né? E vários outros fatores. Então, assim, eu não trabalho identificando atletas, tá? Eu trabalho treinando pessoas que querem correr. Se a pessoa quiser alta performance e ela se adequar naquilo, eu vou focar o treinamento dela para aquilo. Mas eu acho que hoje 80% das pessoas que correm, ou até mais, não buscam a alta performance. Elas buscam qualidade de vida, perda de peso. Mas tu consegue, mas ô Luiz, mas tu consegue, por exemplo, entre os teus atletas, entre os teus clientes, tu consegue ver ali um talento, um cara, identificar um talento entre eles que possa competir, por exemplo, de igual para igual com a Mariana? Ou no nível da Mariana? Consigo saber se ele tem chance de chegar ali ou de ser mais do que aquilo. Eu consigo, assim, com o passar do tempo, é óbvio, né? E conforme você vai conhecendo o atleta no dia a dia. Legal. Eu converso com os meus alunos, quase todos eles, diariamente. Legal. Legal. Mariana, deixa eu passar a bola aqui para ir rapidinho, tá, gente? Até onde
estar com a cuca em dia torna um atleta o melhor entre os melhores, até em condicionamento físico contra os seus oponentes nos esportes. Nas suas competições, pega o teu exemplo aqui e coloca pra gente. Quando tu tá legal, acordasse bem, comesse lá tua saladinha de planta, tá tudo certo, estás bem, não, o Luiz se comportou bem, o Luiz se comportou bem, lavou a louça, limpou a casa, tá tudo organizado. E aí tu vai correr. Como é que funciona essa tua cuca nesse dia? Tu vai ganhar? Sim, não, isso é fundamental, porque já aconteceu, sim, de eu fazer prova e eu não tá legal, tá com outras questões pessoais mesmo, preocupações, tudo, e tá, ok, entreguei um resultado, mas não o que eu gostaria, e sabia que eu podia dar muito melhor, assim. Já teve prova que eu falei, nossa, hoje é exatamente o meu dia, aquela prova que sai redondinha, assim, sai tudo perfeito, assim, você não tem um minuto de dúvida, porque assim, como é muito tempo que você passa correndo, a prova mais longa que eu fiquei 17 horas e meia correndo. Nossa. E assim, claro, tem momentos que você se pega, o que eu tô fazendo aqui, né? Que idiota, tem esse momento de dúvida, óbvio, mas tem prova que não, tem prova que eu posso ficar lá 8 horas correndo, às 8 horas eu tô incrível, assim, não, vamos lá e tá tudo maravilhoso. Mas tem aquele dia que é ruim, sim. Isso é fundamental, você estar com a cabeça boa. E nem sempre, como eu disse, eu sou uma atleta amadora, eu não vivo da corrida. Eu tenho meu trabalho, eu sou dona de pousada, sou nutricionista, tenho as questões em casa, tenho os 7 filhos peludos que eu cuido, e alguns velhinhos que têm problemas, e a gente fica com um monte de questão na cabeça, tem questão financeira, tem um monte de coisa. E por ser atleta amadora, você tem que se preocupar também, eu vou ter grana para ir para tal prova que eu preciso fazer, não vou ter, eu vou conseguir esse equipamento, não vou, porque os equipamentos são caros, quanto mais longa é a corrida, mais equipamento você precisa, e mais caros ficam os equipamentos, porque você não pode comprar equipamentos de marcas inferiores, porque isso vai influenciar no seu desempenho na prova. Então, é um monte de questão, e questões físicas mesmo, tem dia, e mulher, né, mulher tem questões hormonais também, tem dia que a cabeça não tá legal, por N coisas, da sua fisiologia mesmo. Então, isso é fundamental. E, claro, como já foi falado aqui, a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem dia que você não tá bem, tem dia que tá. Tem dia que vai sair tudo perfeitinho, tem dia que não Deixa eu pegar um gancho aqui, uma curiosidade. Ô, Luiz, a mulher com TPM corre mais ou corre menos, Luiz? Menos. Tá. Pode diminuir a carga de treino ali no período da TPM. Dá mais chocolate. Não vai rolar. Dá mais chocolate vegano. Não vai rolar. Olha só. A Mariana nem come chocolate, então nem... é muito raro, então nem... Então tá, deixa eu passar a bola aqui. Opção mesmo. Legal, deixa eu passar aqui pro Edson. Edson, afinal de contas, cara, por que jamaicano e africano correm feito uma barbaridade, cara? O que esses caras comem? Se o cara corre na pista de chão batido, a comida não é lá essas coisas. Qual é a explicação fisiológica, sei lá, qual é a palavra que eu vou usar aqui, para tentar entender esse DNA desses caras, pô? É o que você disse, Ricardo, é o DNA, né? A Jamaica ali, os Estados Unidos, algumas regiões ali caribenhas ali, elas eram passagens, né, de navios negreiros, né? Elas eram ali território onde atuavam muitos escravos, e você traz isso um pouco também para dentro de algumas performances dos 100 metros, velocidade nos 200, 400, porque muitos negros dominam essas provas. Então vem muito por isso, a descendência de alguns negros estão ali regionalizadas. Então, e são países e são países pobres, né, cara? Sim, a Jamaica, algumas pessoas descobriram a Jamaica através do boot, mas... Não, Edson, a Jamaica já era conhecida através do Bob Marley. Depois veio o boot. O primeiro Bob. Mas como o Bob Marley, acho que nunca pensou em fazer um trial. Nunca... Mas ele fazia outras coisas, Edson. Ele fazia outras coisas. O
Bob Marley, depois perguntar para Mariana se o estilo do Bob Marley ele era, poderia se considerar um estilo naturalista, né? Um estilo, porque não dá para saber, né? Mas atleta nós sabemos que ele gostava de planta, Mariana. Gostava de planta, mas... Gostava de várias plantas. Legal. E a Jamaica, o histórico dela, corredores americanos, 400 com barreira, naturalizados, né? Jamaicanos naturalizados, americanos. O Ben Johnson, na época, em 88, Seul, aquele escândalo do doping no atletismo mundial, é um jamaicano naturalizado canadense. E aí a Jamaica começou a fortalecer esses trabalhos dentro da velocidade. Eles têm lá um campeonato nacional muito forte dentro do atletismo, especificamente, onde possibilitou surgir alguns atletas, inclusive o Bolt, entre outros, que vieram com essa tecnologia na velocidade, com essa técnica na velocidade. O Bolt, 1,96 m de envergadura, aquela altura, ele não é um cara especificamente falando do físico próprio para correr os 100 metros, mas ele quebrou tudo isso. Então é por isso que aquela área, essa região, essa geografia que você citou no início da pergunta, tão voltada a quebradores de recordes, a velocistas, como o Quênia, como alguns países da África do Sul para fundos, meio fundos e fundos. São atletas específicos por causa da região, por causa do biotipo, por causa do DNA, de estabelecerem algumas provas dentro dessa performance tão especial. Legal. Deixa o 13h23, vou fazer uma pergunta aqui, por curiosidade, né? É um assunto que acabou vindo à tona recentemente, e para a gente fechar esse bloco, 13h23, vamos para os comerciais e vamos para o terceiro bloco, e último, né? Pessoal, a aplicação retal de ozônio, que ficou famosa depois de sugerida pelo prefeito de Itajaí contra o Covid-19, digamos, essa tal de ozonioterapia já foi utilizada no esporte, por acaso? Vocês têm algum conhecimento sobre isso aí? Ô Edson, tu que já tem mais experiência aí no esporte. Nunca aderia a essa prática de tratamento. Luiz, e aí? E olha que na minha época não tinha Covid-19. Lá na minha época, né, lá em 2096, nunca eu não sei, cara. Um Sabe que eu não sei se eu ouvi, porque eu fiz agora na entrada para cá, ali a produção. Parece que no esporte era usado o ozônio, mas de outras formas. Eu não sei como é que eles usavam o ozônio no esporte para ter mais rendimento, tá? O processo ali. Sim, Só porque polemizou com o prefeito de Itajaí, mas há fundamento científico, né? Por favor, Luiz e Mariana, se quiserem. Fundamento científico. Ozonoterapia é conhecida há muito tempo, mas sempre sem fundamento científico. Tá. Era como a terapia alternativa. Tá. Não existe relação, nada comprovado mesmo. Então... É igual dieta do grupo sanguíneo. Então esse prefeito é louco mesmo, então. Né, Luiz? Completamente. E depois desse tal de ozônio, 13h25 da tarde, o programa Boa Mistura vai para um rápido comercial, hoje com 3 feras aqui num papo muito gostoso para essa quinta-feira. Conosco os campeões Edson, Luciano e Mariana Scarpelli, cada um no seu quadrado. E para atenuar toda essa nuvem aí, professor Luiz Martins, um educador físico e que treina a Mariana, e não é à toa que a Mariana é campeoníssima. Bora aí para um rápido comercial e a gente volta já já. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade. Economia sem mimimi para entender o mercado financeiro. Diariamente, durante a programação, informações e orientações sobre a economia que importa para a sua vida. Dicas sobre o coronavírus. Sem fake news. Se quer ser o primeiro a divulgar algo, consulte a fonte. O site do Ministério da Saúde possui informações confiáveis. Duvidou? Não repasse. Uma campanha da Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho 2 namorados e estou pensando em ampliar pra 3. Querida, me diz
desculpe a franqueza, mas acho que você engordou. Vovó, aquela sua sobremesa é muito ruim, foi por isso que sobrou. Aquele seu perfume que eu adoro, lembra minha primeira namorada. Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei pro filho da empregada. Eu uso seu batom e seus vestidos sempre que você está dormindo. A cada 10 vezes que a gente namora, em 8 delas acabo fingindo. Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APAR. Uma campanha, Grupo Catarinense de Rádios. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Venha saborear o mais completo buffet da cidade. Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda a partir das 11 horas. Aos sábados e domingos temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Fone 3433-6413. A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp 48991140193. Olá, eu sou Beatriz Formanski e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa Atual. Aguardo vocês a partir das 19 horas com informação e conteúdo de qualidade para acompanhar as mudanças da sociedade. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com/Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais, @Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade. Retornando para o nosso terceiro e último bloco desse papo super interessante aí com Edson Luciano, Mariano Scarpelli, Luiz Martins. E esse bloco terminou bem, né? Colocamos Bob Marley, né, Edson? E daí a gente foi pro Ozônio com o prefeito Itajaí. Ô, Edson, tu tá morando em Criciúma? Onde é que tu anda, Edson? Tá por aqui? Alô, tô sem... Terra maravilhosa, cara. Tá morando por aqui mesmo? A minha esposa é daqui, bacana, bem rápido o trocadilho. Legal, a minha esposa legal. Aqui de Criciúma, a família dela mora em Criciúma. Então tu virasse um pé preto, então, cara. Sim, cara. Eu passei por aqui num evento esportivo da Caixa em 2015, a Maratoninha da Caixa. Eu fui padrinho e me levaram para conhecer a região. Eu achei a região fantástica, brinquei com algumas pessoas que estavam comigo na época, que quando me aposentasse eu viria morar em Criciúma. Não que eu esteja aposentado agora, mas 3 anos depois eu já estava morando em Criciúma. Legal. Legal. Sendo raiz aqui. Meu filho é criciumense, o Anthony, nasceu aqui em Criciúma, então tem famílias aqui. Tu não parou, eu vi ali no teu release, tu não parasse, né? Tu montasse uma estrutura também, utilizando muito bem a tua imagem, né? Conquistada aí, lógico, com todo o profissionalismo, competência, mas tu conseguiu trabalhar bem isso num pós-carreira, né? Pós-final de carreira de pista, né? A gente tenta não parar, né? Acho que Mariano e o Luiz sabem disso. A carreira de atleta ela é curta e logo depois a tentativa, sim, foi aproveitar o nome do atleta, o medalhista olímpico, e seguir. Inclusive aqui em Criciúma nós temos uma empresa de corrida de rua, 3LR, junto com o meu cunhado e minha esposa, o Rielf e a Quintzia. Eu até estava falando com a Mariana se ela já tinha participado alguma vez do nosso evento aqui, que é a Meia Maratona de Criciúma. Nós somos organizadores da Meia Maratona de Criciúma, a Corrida dos Namorados de Nova Veneza. Nós fazemos não chega a ser um trial, Mariana e Luiz, mas uma corrida de trilha dentro do Mampituba. É algo mais simples, bem
porque mescla, né? O Mampituba é o clube de campo aqui de Criciúma, então mescla um pouco ali de trilha na mata mesmo. Ô Edson, o nosso colega aqui, o Gesiel, participou de uma corrida dessa tua aí, cara. Falou que foi muito bem organizado. Ele correu 10 quilômetros, aí caiu. Ele não comeu carne, Mariana. Foi só de planta aí, ó. Tô brincando. O Sandro foi de planta e durou, tá? Deixa eu só seguir aqui adiante, gente, porque a gente vai ter que entrar agora nos Trend Topics, tá? Que é uma rapidinha aqui pra gente finalizar, porque agora, galera, agora que o papo esquentou, que tá bom, todo mundo já quebrou o gelo, já se conhece, todo mundo já virou amigo aqui. Edson, vamos fazer uma caravana aí, vamos lá pro Rosa, tá? Lá ficar na pousada da Mariana. Eu ia pegar o endereço da pousada. Comer bastante prato vegano lá, tem uns pratos bem interessantes lá. Vamos lá experimentar esse negócio, vai que a gente se converte, né? Final de semana vegano aqui. Legal. É até bom para uma desintoxicação, né, rapaz? Pensando bem. Sim, né? Ah, com certeza. Gesiel, joga a vinheta aí. Trend Topics. Trading Topics do Twitter. Os assuntos mais importantes do passarinho azul. Agora, na pauta do Boa Mistura. Em primeiro lugar estava traficante. Correio Brasiliense disse o seguinte, que o estudante de veterinária atacado por uma naja era traficante de cobras há 3 anos, conclui a polícia. Edson, depois do ápice na carreira, como é que é lidar com o dia a dia? Muitos atletas sofrem com a falta da plateia, do sucesso, do pódio, de medalhas. Como é que é isso? Já tivesse amigos, parceiros aí que sofreram um perrengue depois do final da carreira? Sim, a carreira de atleta, essa alta performance, ela deslumbra bastante, né? Os holofotes apagam. O atleta ele tem dificuldade, às vezes, de entender que os holofotes vão apagar, os estádios vão esvaziar, as vitórias nem sempre vão vir com medalhas e coroas e jornalistas, enfim. E quando o atleta não entende isso, acho que quando o ser humano não entende isso, porque existem empresários que quebram e se suicidam, né? Então, quando o ser humano não entende essa condição de vida que nos é imposta em algumas vezes, você ter sucesso, outras vezes você ter fracasso, a gente nem sempre ganha, o atleta ele aprende muito a viver com as perdas, eu perdi muito mais do que eu ganhei, as vitórias apareceram na televisão, medalhas e tal, e quantas vezes eu perdi? Então, essa estrutura, ela precisa ser entendida, porque a hora que você sai do mundo que te deslumbra, os holofotes, as medalhas, a fama, entre aspas, que não existe, também é ilusória. Se você não tem isso muito certo para você, que aquilo foi um momento, você se entristece, você acaba buscando meios, artifícios para compensar esse vazio, essa perda, e a gente conhece muito bem o que acontece, alguns atletas envolvidos com álcool, com drogas, enfim, você precisa ter esse entendimento para poder continuar, para poder seguir em frente. Beleza. Em segundo está Bia Kicis, o antagonista, disse o seguinte: a deputada usou a estrutura da Câmara Federal com dinheiro público para mover ação contra a reportagem sobre a PEC da segunda instância. Seu nome na reportagem, alvo de censura, será coberto com uma tarja preta enquanto a decisão vigorar. Ô Mariana, tu acha que falta apoio do setor público para o esporte brasileiro? Muito mesmo, assim, acho que uma falha gigante do Brasil é não investir em atletas, né? É não investir no esporte, na verdade, né? O esporte, independente de ser para alta performance, o esporte é saúde. E quando a gente investe em esporte, você tem uma população mais saudável, né? A gente tem exemplos aí de países lá fora, os Estados Unidos mesmo, são aí falando, claro, de atletas que apareceram mais em alta performance, são potência em alguns esportes. Por quê? Porque tem um investimento do governo, universidades que investem nisso, que dão bolsas para o atleta. Aqui no Brasil não existe, né? Acho que dá para contar nos dedos 1 ou 2 universidades que veem um potencial atleta e acabam valorizando ele de alguma forma. Legal. Falta muito. Legal. Em terceiro está o Flamengo. Deu num tweet: o discurso é de que mudaria o mínimo possível. No segundo jogo pelo Flamengo, Domi altera esquema, bota o melhor zagueiro de lateral e deixa Bruno Henrique e Gabigol, a melhor dupla de ataque do Brasil, posicionados de uma forma que não se encontram em campo. A pergunta para você, meu caro ilustre Luiz, não tem nada a ver com o Flamengo, mas sim, um treinador pode ganhar ou perder uma disputa? Como assim? Pode.
Pode, até no próprio dia da disputa, né, da competição, o treinador ele tem que tomar muito cuidado com as próprias palavras que ele usa, né, tanto de incentivo quanto do lado ruim, né? Quer dizer, a gente tem que... Eu aprendi muito, eu trabalhei com treinadores de voleibol, de alto rendimento, voleibol escolar, trabalhavam com crianças de alto rendimento, jovens de alto rendimento, e com eles eu aprendi muita coisa, assim, como você tirar o máximo do seu atleta naquele momento, e também entender o dia do atleta naquele momento, né? E não ver o seu atleta apenas como uma vitrine, ver ele como um ser humano que está ali, ele pode ganhar, ele pode perder, e você tem que fazer com que ele consiga dar o melhor dele naquele dia. E às vezes, dar o melhor naquele dia não significa que ele vai ganhar a prova, porque também tem outros atletas tão bem preparados ou melhor do que ele, e que vão ter condições de vencer. Ô, então, Luiz, assim, Luiz, teve um caso, tu tá falando aí, me veio um caso de um treinador de um atleta de MMA, recentemente, que ele treinou o cara, colocou o cara no tatame ali, né? E deu um branco, cara. O cara parou, o cara não quis competir. O cara deu uma pane no atleta. Isso acontece também, Edson? Tem muito disso, hein, Mariana? Sim. Às vezes até o treinador faz a parte dele, mas o atleta trava. Isso aí é... Acontece, é uma equipe, né? E às vezes o que o Luiz falou, as palavras erradas, no momento errado ali, acaba confundindo o atleta. Alguns atletas veem o técnico muito como psicólogo, amigo, parceiro. Tem o técnico, alguns atletas têm o técnico como psicólogo, um amigo, parceiro. Eles colocam no treinador, no técnico, toda uma situação de porto. Eles vão se apegar ao técnico em momentos ruins, em momentos... E o técnico ele tem que conseguir decifrar tudo isso, porque ele pode atrapalhar ou um time ou um atleta individual numa fala errada. E Mariana, e como é que essa questão do técnico, além de técnico, você ter o marido, cara, 24 horas com o cara? E quando tu quer... E quando tu... Sim, preciso de um tempo pra mim, pô. Tem o quebra-pau também, acho que na verdade, eu ia perguntar assim, isso, mas eu não queria semear discórdia com o casal aqui. Porque eu tenho ele todo dia, né? Então eu consigo, eu acabei de fazer o treino, eu já dou o feedback para eles de como eu tô me sentindo, como eu não tô, o que dá para melhorar, o que não dá. Ao mesmo tempo também, ele fica exausto. Ainda mais na quarentena ainda, né, ô Luiz? Eu fico sugando meu treino, já avaliou aí como é que tá, ou se não, o que eu vou fazer semana que vem, já tá sabendo o que eu vou fazer, já se programou. O Luiz, Mariana, o Luiz tá com uma carinha de cansadinho, Luiz. Olha ali. Deixa eu... Quando eu tô perturbando ele, ele também fala, vai correr e não enche meu saco. Aí agora tá normal. Deixa eu ir agora aqui pra quarta pergunta, pra acelerar o processo, que a gente tem, cara, tá acabando o programa. Quando ele fica bom, é isso, a finaleira. E eu tenho que apressar. Peço desculpas pra vocês aí se eu estiver atropelando, tá? Mas é pra gente poder render aqui. Em quarto, 1 bilhão. Mais um delator rico que vai pagar pra não ficar preso. Isso aqui é um tweet, não são palavras minhas, tá? Messer se livra da cadeia, que é o doleiro, né? Obviamente não vai entregar tudo que tem. E ajuda a Lava Jato a emplacar a manchete bilionária. Um grande negócio para ambos. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, bem rapidinho, pra gente já entrar na próxima e finalizar. Existe atualmente algum mecenas no esporte nacional ou esse espécime já não existe mais? Edson, Luiz, Mariana, tem alguém aí algum empresário que larga dinheiro do bolso sem estar preocupado com lei Rouanet, lei disso, lei daquilo? Que é dinheiro dele mesmo que investe no atleta? Tem alguém aí que vocês conheçam? No passado, Luiz, no passado até tinha. Eu me lembro de um usineiro, Sérgio Coutinho Nogueira, da equipe funilense, quando eu saí do Paraná e fui para São Paulo. Ele não tinha a lei de incentivo ao esporte em 1996, né? A lei veio em 2007, 2008. E ele pegava as safras de cana-de-açúcar, ele tinha algumas indisposições com os irmãos por causa disso, mas ele mantinha uma equipe de atletismo
a mesma equipe que virou BMF depois. Antes de ser BMF Bovespa, era a Funilense, e a Funilense era de um empresário em Campinas chamado Sérgio Coutinho Nogueira. E tem um outro cara também, o ex-banqueiro Antônio Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, né? Que deu apoio aí pro Pelé, o Guga e o Emerson Fittipaldi. E o Senna também. Não sei se vocês já ouviram falar nessa figura aí. Mas é uma figura bem conhecida, até mítica aí. Deixa eu seguir adiante aqui. Vamos pro quinta e última pergunta para vocês. Em quinto está a Loki. E saiu um tweet da seguinte forma. Primeiro, ele tem dinheiro, porque ele fez lá ele foi informar o filho que vai nascer, né, o sexo da criança, aí fez um auê, como ele sempre faz, o Alok. Aí deu, nesse tweet, pelo que eu entendi aqui, alguém que está defendendo ele, né. Primeiro, ele tem dinheiro, se ele pode pagar algo desse tipo, ninguém tem a ver com isso. Segundo, ele é uma pessoa extremamente solidária, usa também do dinheiro próprio para o bem. E terceiro, se o hétero brasileiro fosse igual a Alok, estaríamos no céu. Provavelmente foi uma mulher que falou aqui. Mas a pergunta para vocês é o seguinte: qual é a leitura de vocês em relação à participação de atletas trans em competições oficiais? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, já em seguida, é o seguinte: acham que devem existir regras mais rígidas para elas, conforme foi sugerida por outras atletas femininas na situação da jogadora de vôlei Tiffany, por exemplo? Ou bora, segue o baile, deixa jogar e pronto. Quem gostaria de começar agora? Ó, vou dar 2 minutos para cada um, das 6, da fechar. Tá, vamos lá, 2 minutos para cada um falar aí. Vamos lá, né? Eu não sou a favor, porque a fisiologia dessas atletas é masculina. Senão eu vou competir de igual para igual, e a gente sabe que não é de igual para igual, com os outros também. E numa prova, tanto é que é separado. Mulher compete com mulher, homem compete com homem. Eu não estou dizendo que elas não são mulheres, mas fisiologicamente e o biotipo delas é masculino, elas têm força masculina. Então, se começar a entrar várias atletas trans, as mulheres vão ficar em desvantagem. Não vão ter como competir com elas. É uma competição desigual. Eu acho, sim, que tem que ter regras mais rígidas para isso. Talvez criar uma nova modalidade, eu não sei. As coisas estão mudando, tudo está mudando. Mas eu acho que para o esporte, em competição, isso não é legal. Assim, não, eu não sou contra as mulheres trans, mas eu não sou a favor de, na competição, elas quererem competir de igual para igual, porque não há igualdade nisso. Tá. Falando da fisiologia enquanto ao biotipo dela. Agora deixa eu ouvir o teu marido. Fala, maridão. Eu vou basicamente no mesmo caminho do que a Mariana falou. São corpos desiguais, né? Quer dizer, você já está partindo de uma vantagem que, na minha visão, funciona mais ou menos como doping, né? Então, assim, é o que eu falei, não sou contra ninguém a participar do esporte. Acho que todo mundo tem que participar, quer competir, tem que competir. Mas então vamos pensar em unir as coisas e conseguir colocar um gênero específico, não sei como isso pode ser, mas é tudo muito novo. Eu acho que tem que ser tudo muito discutido. E o esporte, óbvio, ele tem que ser inclusivo sempre, né? Mas ele não pode ser injusto de nenhuma maneira, né? Então, é uma situação bastante complicada, ainda mais quando nós, homens, nos posicionamos com isso. A gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que isso aí ficou com muito... o que fala. Ô Luiz, eu acho que ficou muito evidente isso nesse campeonato de vôlei, né, com a Tiffany. Ela estava completamente superior, né, cara? Eu não sei se parece que fizeram pesquisa com dados de performance dela ali. Tava muito avante, muito à frente. Eu não sei qual foi a jogadora que falou que tinha movimentações que eram masculinas, né? Jogadas no vôlei, que eram movimentos masculinos, que ela fazia brincando, né? E que as outras atletas não conseguiam fazer. Quer finalizar? Posso passar pro professor Edson, Luciano? Só mais uma pontinha. Vai lá. Se tu pegar, por exemplo, o jogo de vôlei masculino e o jogo de vôlei feminino, você vai ver uma diferença muito grande do próprio estilo de jogo. O jogo de vôlei feminino é um jogo muito mais jogado, por exemplo, né? Que trabalha muito mais a defesa, a armação de jogada, não sei o quê. E o vôlei masculino ele é muito mais voltado para a força. Obviamente tem a técnica e tudo mais, mas ele é muito mais voltado para a força.
e você está inserindo isso no vôlei feminino. Então, quer dizer, as meninas que estão ali jogando também estão sendo desfavorecidas de certa maneira, né? Você está excluindo elas do esporte delas. Então, é uma coisa bem delicada. Vamos ver o que o Edson tem para falar para a gente aí. Mestre Edson Luciano, nosso bruxo agora. Agora o bastão foi passado para você. Vai lá, tem 100 metros aí, 100 metros para te encarar aí, ó. Tem, 20 metros, né? Para te chegar ali na bandeirada. 20 metros, 20 segundos. É uma questão bem polêmica. E é também tudo hormonal, né? Tudo isso se coloca numa questão hormonal, genética. Na antiga cortina de ferro, a Rússia, ela usava gravidezes, as mulheres engravidavam de sexos masculinos para poder utilizar o hormônio daquelas crianças, daqueles fetos. Com o tempo, elas faziam o aborto para poder utilizar apenas o hormônio masculino. São questões polêmicas e que, tão polêmicas quanto essa, levaram a doping natural, né? Um doping usado ali de questões naturais. Hoje, quando um trans ele vai competir feminino, ele tem esses hormônios nele, trabalhando a favor dele, que desfavorece as competidoras. E quando a gente vai para alta performance, falando de Olimpíadas, mundiais, essa alta performance ela tem que ter essas regras rígidas. Porque o atleta trans competindo feminino, ele tem as questões hormonais a favor dele, que é considerado como doping. Então, as regras, o Luiz falou algo muito bacana, criar um outro gênero. De repente, termos o masculino, o feminino, mas o mundo ele não estava preparado para isso. Hoje não é uma questão de ter o atleta trans competindo ou não ter, porque o esporte ele é inclusivo, o esporte é para todos, mas é algo que o mundo não estava preparado, porque quando você vai fazer alta performance, o atleta trans no feminino, ele tem uma vantagem enorme na frente das mulheres. Então são questões que têm que ser elaboradas, estudadas com cuidado. A nossa opinião aqui, claro, pode de repente ferir algo ali ou aqui, mas a nossa intenção é só expor o nosso pensamento, a nossa visão. Dentro do alto rendimento, o atleta trans ele tem sim a vantagem enorme e de repente estudar a possibilidade de criar gêneros para Olimpíadas, para mundiais, enfim, em competições, para que esses atletas possam também expor o trabalho deles como atletas e etc. E não comparando, né? Em hipótese alguma. Vamos deixar uma coisa de cada lado aqui, mas, por exemplo, a luta que foi para fazer o esporte paraolímpico, para ter o respeito. O próprio esporte, a própria mulher tem uma história linda e maravilhosa ali daquela corredora americana que era proibido a participação de corredoras mulheres, né? E ela invadiu uma corrida como homem. Tem uma história dessa aí, acho que vocês devem conhecer essa corredora. Então eu acho que é tudo uma questão de luta. Eu acho que o processo das trans também acho que é inclusivo, não tem mais volta, vai acontecer, mas tem que se avaliar todos esses fatores realmente para que seja algo equilibrado, né? Com toda a... Ricardo. Oi, pode ficar à vontade. Uma curiosidade aqui bem rápida. Na Grécia Antiga, os homens eles competiam as Olimpíadas, as provas olímpicas pelados. Será que eles competiam com roupas. Eles competiam com roupas. E nesse momento, uma mulher acabou competindo de cabelo curto. Ela competiu. Passou-se na Grécia Antiga a competir-se nu para poder identificar o homem e a mulher, porque a mulher naquela época não era permitido ela fazer o tipo de trabalho, exercício que o homem fazia. Então, olha para você ver. É uma situação que vem desde a Grécia Antiga, é uma situação de muito tempo e ainda não estamos bem preparados para lidar com isso. É complicado. Bem, gente, 13h50, a gente chega ao final do programa e eu não tenho como parar sem agradecer a Mariana pela participação. Muito obrigado, prazer te conhecer, tá, Mariana? Agora que eu tô quase, tu estás quase me convertendo aqui. Deixa vir a Lisiane mandar o kit vegano. E depois eu faço uma imersão lá e depois a gente vê como é que fica. Vou convidar meu amigo Edson aí, pra gente ir correndo daqui até Garopaba. Vem pra pousada. Tá? Pra pousada. Eu fiquei curioso pra pousada. Vem correndo de Criciúma, Praia do Rosa. Não, aí não serve não, Mariana. Ô, Mariana. Eu não chego. A gente leva uma ambulância do SAMU do lado, Edson, para dar o apoio, dar o suporte, dar o oxigênio. Tá? Tem que ter um apoio. Tem que ter um apoio. Mariana, muito obrigado pela participação, tá, querida? Valeu mesmo.
bate-papo, espero que tenha gostado. Desculpa as brincadeiras aí, tá? Mas é só pra gente quebrar um pouquinho o gelo de vocês. A gente respeita todo esse que vocês fazem aí, muito legal. Doutor Luiz, professor Luiz, muito obrigado pela participação. Eu sei que tá com uma carinha de cansado aí, mas agora eu te entendo melhor. Não é fácil essa vida aí de treinador, de atleta. Muito obrigado pela participação conosco, querido. Obrigado, eu que agradeço. Legal. Mestre Edson Luciano, então, nosso conterrâneo agora. Tu é o quê? Paulista, Edson? Paranaense, pode crer, cara. Bandeirante. Estás há quanto tempo aqui? Estás há quanto tempo aqui em Criciúma? 2017, março de 2017. Pô, legal, cara, legal. Estás trazendo muita gente pra cá também, né? Dessa tua turma aí. O Claudionei, eu sei que teve aí, né? Claudinei Veio para a meia maratona nossa, o Vanderlei Cordeiro de Lima, o Robson Caetano, parceiros que vieram ser padrinhos do nosso evento Meia Maratona de Criciúma. Legal. Eu vou te fazer um convite aqui ao vivo. Eu estava pensando em prestar uma homenagem para vocês, medalhistas de prata olímpico, e eu acho que a gente podia fazer um programa reunindo a tua turma lá, né? Aquele quarteto, né? Tá? É bacana. Ver se a gente consegue reuni-los, falar dessa questão aí de atletas olímpicos. A gente está perto aí tem uma turma se preparando para a Olimpíada. Então, como é que funciona isso aí, esse atletismo, olhar esses talentos que estão vindo no Brasil aí, também esses talentos que estão vindo de fora. Quem é o próximo Bolt, né? É uma grande pergunta aí. Quem é que tá despontando aí, Edson? Tem. Dentro do Brasil, nós temos garotos, o Luiz André, Paulo André. Ele tem ali um tempo abaixo dos 10, não foi homologado por causa do vento, o vento estava acima do permitido. O revezamento bateu, ganhou a Copa do Mundo de revezamento, o Mundial de revezamentos, bateu o recorde brasileiro, que era nosso, da medalha de prata, 37,90, fizeram 37,70. Então, existe sim uma safra nova de velocistas brasileiros, que todos aí sonhando em ser o segundo Bolt. E algum jamaicano e africano vindo aí, que tem que prestar atenção dos caras? Sempre tem. Sempre tem. Principalmente os americanos, que estão querendo recuperar o seu posto de país que domina a velocidade. Agora, né? A gente acabou não do Bolt. Agora a gente acabou não entrando nesse tema, acabei esquecendo de colocar aqui, mas essa questão dos abusos também, né? Nessa parte de treinadores com os treinados, né? Muita coisa acontecendo aí no esporte nos últimos tempos aí. E também muita coisa que veio à tona. Veio à tona, tem a Nádia. Acabou vindo à tona agora. A Nádia Comaneci, né? Atleta também, abusada. Teve muita coisa aí que aconteceu. A gente acabou deixando passar isso aqui, mas a gente vai ter outras oportunidades. Porque tudo isso aí é assunto. É bom a gente... Porque são filhos, são pessoas que as pessoas têm responsabilidade. E às vezes é complicado para um pai colocar lá o filho para praticar um esporte, achando que está fazendo certo, e a coisa desanda um pouquinho. Um pouquinho não, né? Muito. Gente, infelizmente. E chegamos ao final do Boa Mistura de hoje, nesse papo gostoso demais, super saudável, digamos assim, com esse trio maravilhoso, e nos despedimos de vocês, meus queridos e amados ouvintes e telespectadores. Esperamos que tenham gostado da roda de conversa de hoje do Boa Mistura, e fiquem agora com Hora News com Luiz Fernando Velho, e a seguir a Emanuela Justino com A Casa é Sua. Um grande abraço, um grande beijo a vocês, Fui! Chegamos ao fim. Mas os assuntos mais comentados você já está sabendo. Aqui você também é nosso convidado especial. A partir do 12:30, misture-se. Acompanhe nas terças-feiras, durante o programa Cotidiano, o quadro Cotidiano Verde. E fique conectado com as ações para viver